E nesse mundo, com progresso material, o país que tem o maior território tropical, com uma grande experiência tropical, eu sei, talvez a maior experiência tropical do mundo, seja esse que a gente fica aqui diminuindo e fazendo piada. O Brasil tem condições e deveria ser uma das 5 maiores nações do mundo, junto com Rússia, China, Índia, Estados Unidos. Ô Renan, mas dando um passo atrás aí em relação a essas questões mais do dia a dia, né? A gente já conversou aqui com alguns políticos, né? E existe uma crítica, um tom de crítica muitas vezes em relação aos políticos atuais brasileiros de um certo baixo nível intelectual, assim. Não sei se é uma crítica que é válida para todo o período e tal, mas eu queria que você elaborasse um pouco mais para a audiência, para mim também, para tentar explorar, assim, cara, o que você considera os fundamentos da sua visão de mundo, assim, né? Digamos, claro que existem vários aspectos aqui que poderiam ser elaborados, né? Sua visão sobre economia, sua visão sobre essa questão de educação e tal, mas queria que se você tivesse que fazer um apanhado, assim, em relação a sua tomada de decisão, porque no fundo a sua tomada de decisão ela é um reflexo das suas crenças, né, daquilo que você acredita. Onde que você acha que você guarda a maior parte dessa sua capacidade de tomar decisão? E onde, assim, em relação ao seu posicionamento ideológico, a sua capacidade de leitura, o que você já leu, onde que tá esses fundamentos que te fazem acreditar que, a gente pode construir um Brasil melhor e a gente pode fazer mais? Uau! Essa é uma pergunta que realmente, assim, vai do sistema de crenças, sistema valorativo de crenças, até forma de raciocinar. E eu posso até colar ali que ele tem um Antifrágil do Nassim Taleb. E esse é um livro que quando eu li faz uns 5 anos, eu realmente penso de maneira muito linear, eu sou um idiota. E eu mudei muito depois que eu li esse livro. Então, começando pelo final, livros como o do Antifrágil, que eu recomendo muito, ajudam a mudar a nossa forma de raciocinar. Tá? E a gente raciocina de maneira idiota por muito tempo, muitas vezes, e a gente tá preso na linearidade. Acho que o nosso cérebro, ele acha que é mais preditivo, é mais previsível trabalhar com essas linearidades. Isso gera desde, vamos dizer, tomadas de decisões baseadas em falácias e até a ideia de você não ser ambicioso e esperar muito mais do que você pode obter. Então, comecei pelo final ali, porque eu já colei ali na resposta ali no Antifrágil, mas pra mim é um livro sensacional e fundamental. E eu acho que boa parte do mundo que a gente tá vivendo é um mundo que vai ver não só a antifragilidade de muitos temas, mas as assimetrias. A inteligência artificial ela vai trazer assimetrias assustadoras. E quem estiver frágil nesse momento, e que o Brasil é um dos países que está mais frágil, vai sofrer demais num jogo como esse. Agora, indo para questões mais fundamentais, eu sou uma pessoa que eu posso me definir como conservador em parte, porém não moralista. Conservador porque eu acredito na tradição, eu sou fundamentalmente favorável à tradição, e eu acredito que você é um reflexo de decisões que foram tomadas ao longo da história e que você, no mínimo, tem que ser grato por boa parte dessas decisões. E se nós estamos num momento privilegiado como esse, pessoas corajosas no passado nos colocaram até aqui. Então, eu sou grato não apenas aos meus avós que migraram para o Brasil, eu sou grato às pessoas que descobriram o Brasil, às pessoas que se esforçaram nesse processo histórico. E eu sou generoso não só com a história do meu país, mas com a história do mundo e a história dos meus antepassados e das pessoas que viveram o mundo antes de mim e que tomaram decisões corajosas e que construíram tudo isso que nós estamos aqui. É importante a gente entender isso porque eu acredito num pacto geracional e eu acredito em nações, eu acredito em culturas. Portanto, isso pode me colocar num campo conservador em certos termos, eu acho que isso me coloca, mas isso me coloca também como um nacionalista. E eu acredito que o Brasil, o país que eu vivo, tem um papel perante o mundo. Portanto, boa parte das doutrinas liberais nos levam para pensar no indivíduo para além do Estado-nação. Eu já não vou para essa linha. Eu acredito que o indivíduo ele está contextualizado dentro de um contexto que é cultural, que é linguístico, que é filosófico, vamos dizer, que interfere inclusive a forma como nós mesmos raciocinamos. E nós temos que nos proteger e defender um legado histórico de muitas pessoas que vieram antes de nós, que comem a mesma comida que a gente, que festejam como a gente festeja, que têm as mesmas tradições culturais e religiosas. E isso me insere nesse país como o Brasil, mesmo sendo um país muito machucado e muito, muito doente. E paradoxalmente, eu olho os potenciais desse país e as conquistas que nós tivemos e eu falo, tem algo muito estranho que faz com que a gente esteja nessa desgraça, mas que nós já somos algo fundamentalmente incrível. Por quê? Nós estamos num momento ápice da humanidade. Nunca a humanidade foi tão rica. A gente está falando em conquista do espaço, ou seja, há um progresso material. E nesse mundo, com progresso material, o país que tem o maior território tropical, com uma grande experiência tropical, eu sei, talvez a maior experiência tropical do mundo, seja esse que a gente fica aqui diminuindo e fazendo piada. O Brasil tem condições e deveria ser uma das 5 maiores nações do mundo, junto com Rússia, China, Índia, Estados Unidos, e sentar na mesa para discutir os temas centrais do mundo por conta do seu território, da sua população,
do seu potencial, dos seus recursos naturais, dos seus recursos humanos. E não é. Então, quando eu olho isso, eu falo, cara, as decisões que eu tenho que tomar, e agora já chegando de maneira objetiva, tem que seguir na linha de tornar o Brasil um desses 5 países. Então, tudo que nós vamos fazer é tornar a nação brasileira, a cultura brasileira, que fala português, que come arroz feijão, que faz churrasco de fim de semana, que faz festa no carnaval, ser uma nação competitiva, que não vai perder suas características, mas vai disputar espaço no mundo com essas outras grandes nações. Com o russo que toma vodka, com o americano que come hambúrguer. Como é que eu mantenho essas minhas tradições, essas minhas características e sou competitivo perante esse mundo? Esse é o desafio, que não só eu coloco na minha cabeça, mas que eu jogo de desafio para todos os outros políticos no Brasil. Por quê? Porque quando a gente fala, por exemplo, quero trazer uma ideologia de fora, uma solução política de fora. Um cara mandou aqui um superchat falando de homeschooling. Não tenho nada contra homeschooling. Agora, homeschooling não sei se está na nossa tradição. Assim como, vamos dizer, vamos trazer o liberalismo anglo-saxônico. É só liberalismo anglo-saxônico? Essa é a nossa tradição? A nossa tradição política e econômica é exatamente essa? Nós vamos sempre ter que adaptar a ideia de outro país ou nós temos que tropicalizar, criar soluções brasileiras para problemas que às vezes não são só brasileiros, mas são mundiais? Qual é a versão brasileira da solução desse problema? Qual é a versão brasileira de combate ao crime organizado? Qual é a versão brasileira de produção de tecnologia? Qual é a versão brasileira de produtos agricultáveis? Qual é a versão brasileira de marcas internacionais? Qual é a versão brasileira de um mercado financeiro? Nós temos que ter isso, sem nacionalismo tacanha, sem ser tosco, sem ser meio bobo, como muito acontece, aquela coisa ufanismo, aqui é Brasil. Não, o Brasil tá muito mal, cara. A gente tem muito pouco hoje a ensinar. Mas nós somos algo. E nós, com base nesse algo, temos que ser algo muito maior. E nós temos um período de tempo muito curto para fazer isso. Então, o que me move, em termos de energia, é ser um homem que vai ter um papel fundamental em tornar o Brasil um desses 5 países mais importantes. E eu vou dedicar minha vida a isso. Então, estas são as minhas premissas. De maneira clara, assim, acho que tentei sistematizar aqui. Essas são as premissas como o meu cérebro funciona e como eu trabalho com o meu time. E essas são as minhas ambições. E eu trabalho todo dia só nessa linha. Isso aqui me torna uma pessoa muito previsível. Se for pegar tudo que nós fazemos nessa linha, inclusive as nossas autocríticas. O Livro Amarelo, que é o nosso projeto de propostas, ele tinha isso como objetivo. Como eu vou criar soluções brasileiras para problemas brasileiros? Pode ser inspirado no que o Bukele fez em segurança pública, o que foi feito em Singapura. Não tem problema nenhum. Agora, como eu tropicalizo isso? Como eu entendo isso dentro de uma tradição política brasileira? Isso eu acho, em bom português, acho um tesão. Acho que isso é intelectualmente estimulante. Isso me deixa até feliz de trabalhar. Então, esse é o Renan, basicamente. E por que não moralista? Não sou moralista porque eu não quero interferir no modo de vida das pessoas. Eu sou contra a agenda woke, por exemplo, essa agenda de encheção de saco, porque ela tem uma função, por exemplo, educacional. Eles querem ficar te educando. Use esse pronome aqui. Me aceite assim, assim, assado, e eu vou ensinar teu filho a isso, isso e aquilo. Vá pro inferno. Eles são moralizantes. Eles querem te educar num novo sistema de valores dele. Eu não ligo se o sujeito é um trans e tem a vida dele, se o sujeito tem um estilo de vida que eu não vou ter. Desde que ele não venha ficar me educando ou tentando reeducar a sociedade com base nisso. Eu acho isso assintoso. Como eu acho que também certas figuras religiosas confundem a moral que ele professa na comunidade religiosa dele com uma pregação que tem como objetivo crescer, ganhar like, interferindo na vida alheia. Então, nesse ponto, eu não sou um moralista. Eu tenho o meu código de ética pessoal, tenho o meu sistema de valores, acredito no sistema de valores comum dos brasileiros, acredito que é um sistema de valores poderoso. Dito isso, não sou moralista, não vou interferir na vida dos outros. Agora, a gente vive num país em que, como há uma religião, como botar aqui, uma religião laica, que é essa religião woke, essa religião progressista, a sua resposta a isso vai ter que ser muito dura. E precisa ser dura, porque o woke tem consequências na nossa vida cotidiana. E isso não pode se dar, na minha opinião, em termos moralistas. Eu não posso ser um woke às avessas. Então, é uma forma de ser. Eu não consigo chegar aqui e ficar pregando pra você, seja isso, faça aquilo. Eu não sou esse tipo de gente. Tendo a ser tolerante com a diferença. Esse é meu jeito fundamental de ser.